Primeiramente, ajudando eles a entender o que significa ouvir e o que significa dialogar, né? A gente entende, por saber ouvir, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber suas dores, suas necessidades. E entende-se, por dialogar, a capacidade de falar sobre si mesmo, contar das suas experiências, né, das suas histórias de vida. Também respeitando, nesse momento, as dificuldades e os conflitos deles, né, na situação. Ambas artes se complementam, a arte de saber ouvir e a arte de saber dialogar. E são cultivadas no terreno da confiança, do respeito, né, da introdução dos limites e também da empatia e da liberdade com responsabilidade. De que forma os pais podem colaborar nas escolhas da vida dos filhos? Bom, para o psiquiatra Augusto Cury, bons pais são aqueles que, dentro das suas possibilidades, dão condições, né, às necessidades e desejos dos filhos. E pais brilhantes são aqueles que dão algo ainda mais valioso. Eles dão a sua história de vida, o seu tempo, né? É importante que os pais tenham coragem de falar sobre si mesmo, contar as suas tristezas, contar as suas dificuldades e frustrações passadas, mas também, ao mesmo tempo, poder contar das suas alegrias, dos seus sonhos, dos seus desejos, que isso é experiência de vida. E, nessa troca, os filhos têm um entendimento maior da vida e, por decorrência, facilita as suas escolhas, né? Sem falar que isso ajuda a construir a autonomia de pensamento e ação do filho. Que hábitos saudáveis os pais podem desenvolver enquanto educadores na relação com seus filhos? Bom, talvez um dos hábitos mais saudáveis que os pais podem desenvolver na educação, na relação com seus filhos, é ser um educador que não critica os erros dos filhos. Na verdade, educar os filhos implica em os filhos terem uma imagem interna positiva dos pais. E, para isso, o elogio conta mais que a crítica, né? Então, valorizar pequenos gestos afetivos, valorizar as inteligências dos filhos, enfim, fazer com que essa relação se torne mais próxima, mais efetiva e, portanto, mais eficaz. E como lidar com as crises inerentes a cada período evolutivo? Bom, é importante lembrar que as crises fazem parte do desenvolvimento humano, né? E elas são esperadas e bem-vindas na medida em que contribuem para o crescimento das pessoas, né? Então, nesse momento, cabe aos pais incentivar que os filhos busquem solução, entendimento e solução para esses problemas, para esses conflitos, de forma que se mantenha, se preserve a imagem positiva que o filho tenha de si mesmo e do mundo. Doutora, e de que forma os pais podem abordar as questões do erro, tanto em casa quanto na escola? Bom, quem ama, educa. Quem educa, erra, né? Então, se erramos, damos exemplo, pedimos desculpas, né? E isto, apesar do que alguns pensam, não tira a autoridade paterna. Antes, pelo contrário, constrói a verdadeira autoridade, a autoridade que humaniza, a autoridade que desenvolve a arte de pensar. E como que se constrói a aprendizagem? A aprendizagem ela pode ser construída através das diferentes interações que se tem com o meio, com a família e com a escola, né? E isso determina a forma com que essa criança, com que esse aluno vai aprender,
tanto o aprender quanto o não aprender tem natureza multifatorial. Quanto à memória, qual que é o papel da memória na aprendizagem? A memória é uma função cortical, né, que se dá através da aquisição, da evocação, da aquisição, da consolidação e da evocação da mesma, né? Toda aprendizagem inicial, ela é cortical, né? Consciente, e depois, então, se transforma no piloto automático. Mas sempre estamos aprendendo, e fatores orgânicos e emocionais interferem nesse processo. E como lidar com os problemas de aprendizagem? Com relação aos problemas de aprendizagem, temos que lembrar que a motivação e a necessidade são as molas mestras do desejo de aprender. Então, nos problemas de aprendizagem, a gente percebe que apenas 10% são de origem orgânica, seguidos de problemas escolares e, em primeiro lugar, os problemas emocionais. E é esses que a gente se atenta mais quando faz uma pesquisa com relação a um problema de aprendizagem de um determinado ser. E então a gente acaba abordando para ajudá-lo nesse processo de resolução de problema, de dificuldade. Trabalhamos em conjunto com a família, com a escola e com a pessoa propriamente dita.